Como é que o cristianismo sobreviveu a tudo? Impérios, eras sombrias, até mesmo a ciência. Uma fonte que a gente analisou traz uma perspectiva bem interessante sobre isso. Ela argumenta que o segredo dessa sobrevivência está numa transformação radical que aconteceu lá na sua origem. Vamos mergulhar nessa história. Bom, para começar, a gente precisa entender essa ideia aqui, que é o pilar de toda a análise. A fonte argumenta que o cristianismo mudou completamente sua essência, deixou de ser sobre seguir os ensinamentos diretos de Jesus para se tornar uma adoração à figura de Jesus. Parece sutil, né? Mas essa diferença é crucial e moldou todo o destino da religião. E essa transformação de uma religião de Jesus para uma sobre Jesus teve consequências gigantescas. Nossa jornada começa justamente quando essa nova forma de cristianismo se junta com o poder político, mergulhando no que a fonte chama de Eras Sombrias da Europa. Um período de hibernação espiritual estava prestes a começar. Primeiro, a espiritualidade começou a se afastar da vida comum das pessoas. Ela foi ficando cada vez mais monastizada. Sabe, a vida religiosa ideal passou a ser aquela dentro dos mosteiros, bem longe do mundo lá fora. Ao mesmo tempo, a fé se tornou mais ascetizada. O foco mudou para a negação dos prazeres, para uma disciplina super rígida, tudo isso visto como o único caminho para a salvação. E, por fim, a fé foi super legalizada. A experiência espiritual de cada um acabou ficando de lado, ofuscada por uma teia complexa de regras, dogmas, tradições da instituição. Então, essas três coisas, monasticismo, ascetismo e legalismo, transformaram o cristianismo em algo bem diferente do que era no início. E qual foi o resultado disso tudo? Basicamente, a conexão direta da pessoa com o divino quase se perdeu. A autoridade da igreja se tornou absoluta e aí surgiu uma galáxia de santos para servir de intermediários. E para quem ainda buscava uma experiência mais pessoal, sabe, correntes místicas como o gnosticismo acabaram virando uma alternativa para essa religião que estava cada vez mais institucional. A fonte usa uma metáfora que eu acho perfeita para descrever essa época. O cristianismo estava hibernando. A fé não tinha morrido não, mas estava ali adormecida num longo inverno espiritual, só esperando uma nova primavera chegar. Mas como a fonte mesma aponta, essa hibernação não foi o fim da história. Vamos avançar um pouco e ver como o cristianismo não só sobreviveu a isso, como começou a ressurgir de um jeito totalmente novo. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho o caminho desse despertar. A longa noite da Idade das Trevas começa a clarear com as primeiras luzes da Renascença. Aí, esse renascimento cultural e intelectual acende a faísca da Reforma Protestante, que foi uma verdadeira revolução religiosa. Um evento foi levando ao outro. Só que esse despertar não significou um retorno à unidade. Muito pelo contrário. A consequência mais surpreendente foi a fragmentação. O cristianismo, ao se soltar das amarras da instituição, se quebrou em 1000 pedaços e inúmeras seitas novas. O protestantismo não nasceu como uma coisa só, mas sim como uma diversidade de fés. E a fonte sugere que essa fragmentação toda não foi por acaso, não. Diferentes seitas protestantes surgiram para atender a diferentes tipos de personalidade. Tinha caminho para os intelectuais, para os mais emocionais e para os mais espirituais. Foi, na verdade, uma baita diversificação da fé. Ok, então depois de sobreviver à Idade das Trevas e de se reinventar com a Reforma, o cristianismo entra na Era Moderna e dá de cara com o que a fonte descreve como seu maior desafio de todos. E o conflito da Era Moderna é esse aqui. Uma batalha entre dois mundos. De um lado, o espiritual, a busca pela transcendência, a religião de Jesus. Do outro, o secular, o mundo da razão, da ciência, do materialismo. É uma luta que não acontece em campos de batalha, mas sim no coração e na mente de cada pessoa. E só para deixar clara a gravidade disso, a fonte afirma que essa luta moderna é mais perigosa que qualquer outra crise que já existiu. Agora não se trata mais de dominação, e sim da própria sobrevivência da fé no mundo cada vez mais secular. Diante de um desafio desse tamanho, o que a fonte faz? Ela olha para o passado para tentar prever o futuro. E a chave de tudo está justamente no histórico de sobrevivência do cristianismo. A fonte nos mostra esse pedigree impressionante de sobrevivência. Pensa em tudo que a religião enfrentou, a influência da filosofia grega, a absorção de rituais pagãos, a secularização, a institucionalização, a decadência moral, até mesmo a ameaça de extinção. E mesmo assim, depois de cada crise, vinha um renascimento. E o ponto crucial é este. Para a fonte, essa capacidade de resistir e se adaptar a tantas e tantas vezes não é coincidência. É a prova de uma força interna,
de uma vitalidade que permite que a fé se recupere das crises mais profundas. E com base nesse histórico de resiliência, a fonte faz uma previsão. E que previsão, hein? Ela afirma que, no final das contas, apesar da força do secularismo moderno, é a dimensão espiritual, a religião de Jesus, que vai sair vitoriosa. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta muito poderosa. Será que essa resiliência histórica do cristianismo é mesmo uma garantia de que ele vai triunfar no futuro? Ou será que o desafio do mundo moderno é diferente de tudo que ele já enfrentou? A fonte aposta na vitória do espiritual. E a história? Bom, a história continua sendo escrita.